Tu já pode começar. Pode começar. Boa noite a todos mais uma vez, né? Hoje nós vamos estudar esse livro aqui, Qualidade na Prática Mediúnica, que trata-se desse livro de do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Foi um projeto criado na Bahia, né, no centro de Divaldo, em que incluiu muitos seminários, muitos cursos. E hoje nós vamos estudar duas questões desse livro, que faz parte, é a terceira parte do livro, foram perguntas feitas a Divaldo. A pergunta 76, nós vamos estudar a seguinte questão, a seguinte pergunta que foi feita a Divaldo. Recentemente, Joana de Ângeles apresentou uma proposta de responsabilidade para o Centro Espírita, baseada numa trilogia: espiritizar, qualificar e humanizar. Será possível resumir a proposta do Espírito Amigo? E a segunda questão que nós vamos estudar é esta: e como devemos aplicar a trilogia de Joana de Ângeles nas questões da prática mediúnica? Então, primeiro nós vamos ver o que vem a ser essa trilogia, né, que Joana de Ângeles apresentou como proposta para o trabalho da Casa Espírita. Então, a primeira proposta de Joana é espiritizar. Precisamos entender bem o que é espiritizar. E o Divaldo explica o seguinte, que espiritizar é adotar o espiritismo e não ser adotado por ele. Olha só, vamos ver o que ela quis dizer com isso. Adotar o espiritismo e não esperar ser adotado por ele. Aí ela explica. Adotar é permitir que o espiritismo entre em nós. Isso é adotar o espiritismo. E ser adotado é entrar no espiritismo como um frequentador. Existe uma diferença muito grande. Então, nós observamos que todos nós que estamos na Casa Espírita, será que já adotamos o espiritismo ou estamos sendo adotados por ele? Né? Então, ela coloca o seguinte, muitos entram na Casa Espírita para assistir palestra, tomar passe. Não é assim? Muitos, até nós, talvez, no passado, tenhamos feito isso. Entrávamos para assistir uma palestra e tomar um passe. Então, nesse caso, são pessoas que estão indo à Casa Espírita para buscar benefícios, né? Mas eles ainda não perceberam o que a doutrina tem de melhor para oferecer. Para eles, assistir a palestra e tomar o passe é ótimo, é tudo que ele tem, porque não sabem mais. E o pior é que tem muitos que só chegam no finalzinho da palestra para tomar o passe, porque eles só consideram importante o passe, não é? Então, eles já chegam terminando, tomou o passe, achou o quê? Que recebeu todo o benefício que ele precisava. Na verdade, ele ignora a sua real necessidade. Quando nós estamos aflitos, buscando a Casa Espírita para receber benefícios, é porque nós ainda ignoramos qual é a nossa necessidade, qual é o ponto importante para ser tocado. E vai aqui uma advertência também, que eu acho que é importante colocar, são os passistas, os médios passistas, que às vezes já chegam com a reunião começada, porque da necessidade que nós temos de ter pessoas para aplicar o passe, muitas das vezes, né, o dirigente convoca pessoas para o passe, mas eles entendem que só vão lá para dar o passe, aí eles já chegam no meio da reunião só para dar o passe, aí eles não estão em condições de dar o passe. Nesse caso, eles não podem. Tem que estar consciente o seguinte, ele tem que se preparar, estar preparado desde o início da reunião para que possa realmente dar o passe. Ele não está preparado, ele não está em condições. É outra coisa que temos que ter cuidado. E continua dizendo, espiritizar é viver o espiritismo na sua essência. Na sua essência, né?
E ele coloca mais, sem adulterações, que muitas vezes nós adulteramos a doutrina espírita, sem adaptações, sem sincretismo, sem incorporar outras correntes de ideias, por mais respeitáveis que sejam. Existem muitas correntes de ideias que são boas, respeitáveis, mas lá onde elas estão, não na doutrina espírita. Ah, isso é tão bom, vou trazer para a doutrina espírita. E a gente vê que isso existe mesmo, né? Existem casas que desenvolvem outros rituais que não fazem parte da doutrina. E por falar em sincretismo, eu tenho um fato real para colocar para vocês que aconteceu. Quem me contou isso foi a Bibi. A Eula deve saber dessa história, porque a Eula é sobrinha da Bibi. Ela deve ter contado, porque a Bibi ficou tão traumatizada com o que aconteceu que ela me contou, né? Foi o seguinte, a Bibi frequentava União e Caridade, e como eu morava perto da casa da Bibi, eu levava ela para o centro e trazia, mas depois eu mudei para Valqueira e passei a frequentar aqui o Meimei. Aí, Bibi, impossibilitada de ir para o União e Caridade, ela procurou uma casa que fosse mais fácil o acesso para ela, e foi para essa casa, que não vale a pena dizer o nome. Levou sua água para fluidificar e tinha que colocar dentro de uma salinha reservada. Quando ela foi colocar água, ela viu um monte de vela acesa. E ela veio embora e não participou, ela ficou horrorizada. Olha, gente, essa casa é uma casa filiada à Federação Espírita Brasileira. E praticava ali a Eula está rindo. Você não sabe dessa história, Eula? Sabe dessa história. Ela deve ter contado para a Bibi, porque ela ficou, na época, em pânico. Então, é o seguinte, nessa casa havia um sincretismo religioso, nessa casa. Havia uma mistura do espiritismo com a prática umbandista, dentro de uma casa espírita. Então, para a gente ver que isso que foi colocado aqui, isso é uma realidade. Porque se nós nos distrairmos, acontece muita coisa dessa. Adulterações, imagens, tem casa que tem imagens, né? Tem esculturas. Nós que visitamos muitas casas, e vocês aí que vocês devem ver isso, esculturas, bustos, né? De Kardec, do fundador da casa. Existem casas que praticam cromoterapia, né? Eu conheço uma casa que pratica cromoterapia, né? E outras práticas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Uma das coisas que o União e Caridade sempre preservou, desde que eu entrei para essa casa, foi esse cuidado que sempre teve de não adotar práticas que não sejam da doutrina. União e Caridade sempre teve esse cuidado. Eu me lembro até de uma plaquinha que tinha, não sei se ainda é, dizendo, né, esses dizeres. Então, isso realmente é muito importante, né? E vamos continuar. Isso é espiritizar. Viver o espiritismo na sua essência, como ele é, sem modismo, sem invenções, sem trazer nada para a doutrina espírita que não seja da doutrina espírita. Agora, qualificar. O que é qualificar? Estudar para saber o que é o espiritismo. Temos que saber o que é o espiritismo. Esse é o primeiro passo. Uma pessoa chegou na casa espírita, né? E ela pretende tornar-se espírita. Ela não foi só para tomar passe, não, né? Ela realmente quer fazer parte. Ela precisa conhecer a doutrina. Precisa. Por isso a importância do EST, que oferece, né, estudos para que a pessoa possa conhecer a doutrina. Aí depois sim, aí é que ela pode tornar-se um trabalhador da casa, mas sem conhecer fica complicado. Aí pode acontecer essas coisas estranhas que muitos levam para dentro da casa espírita. Adquirir competência para o trabalho. Gente, isso aqui é tão sério, essa coisa da competência para o trabalho. Eu acho o seguinte, que o trabalhador ele tem que ser colocado naquele setor de trabalho para o qual ele tem competência.
Porque boa vontade só não vale. Às vezes a gente tem boa vontade, sim, para trabalhar, a gente quer. Mas será que tem competência para exercer a função? Às vezes ele não tem competência para aquela que ele quer, mas ele tem para outra. Vamos ver quais são as competências, o que cada um tem de melhor para oferecer à doutrina. E eu peguei até um dizer de Goethe, poeta alemão, que eu achei que encaixa muito bem aqui. Não há nada pior do que a pessoa de boa vontade sem conhecimento, pois atrapalha mais do que ajuda. Não é verdade? Uma pessoa sem conhecimento, sendo colocada num setor de trabalho, ela atrapalha mais do que ajuda. Olha só, eu vou contar uma experiência que eu tive na casa. Eu gosto sempre de exemplificar para ficar mais claro. Desculpe, eu faço muito isso. Então, quando eu estava ainda no trabalho do serviço social da casa, que são muitos anos, então era Natal, estava aproximando-se do Natal, e nós trabalhávamos em projetos bimestrais. Cada projeto, cada bimestre do ano, nós trabalhávamos um conteúdo que tivesse de acordo. Era tudo encaixado, tudo, né, num pacote só. Era o desenvolvimento escolar deles, né, com a ética e a moral. Era um pacote só em que a gente introduzia tudo isso, era bimestralmente. A gente analisava, observava o que eles estavam precisando e assim era feito o trabalho. E no último bimestre, que ia chegar o Natal, nós observamos que Natal para eles era a festa de Papai Noel. Aí eu falei, não, vamos trabalhar nesse bimestre a importância do Natal como o aniversário de Jesus. Nós vamos comemorar o aniversário de Jesus e não o Papai Noel. Um bimestre inteiro trabalhando isso. Aí no dia do final, né, que teria a apresentação final e que as crianças iam ter uma apresentação artística, chega uma voluntária do trabalho com um monte de chapeuzinho de Papai Noel. Para colocar neles na apresentação. Vocês imaginem a minha situação ali. Eu fiquei numa saia justa, fui obrigada a ser indelicada com a irmã, mesmo querendo ser delicada, porque eu não podia aceitar de jeito nenhum. Colocar chapeuzinho para eles apresentarem, e na apresentação eles iam mostrar a importância do Natal, que era o aniversário de Jesus, com o chapeuzinho de Papai Noel na cabeça. Olha, fiquei numa saia justa. Era uma pessoa que eu gosto muito, muito querida, mas eu fui obrigada a deixar. Ela ficou triste, desagradei a amiga. Tentei explicar, mas por mais que eu tentei explicar, ela não compreendeu. Por que ela não compreendeu? Porque ela não foi qualificada para o trabalho. Ela chegou como voluntária, entrou, mas não estava qualificada. Se ela tivesse tido todo aquele processo de conhecimento da doutrina, ela jamais faria isso. Ficou ruim para mim, ficou ruim para ela também. E ela ficou triste comigo. E eu triste também por ser obrigada a fazer isso, né? Nós temos que ter muito cuidado também. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu anotei, sabe, gente? Outra coisa importante, qualquer trabalho da casa espírita tem que ter qualificação. Então, o palestrante, para mim, é uma coisa que tem que ter o máximo cuidado. Eu sou extremamente, às vezes, até exigente nessa situação, porque o palestrante ele vai falar da doutrina espírita. Ele tem que conhecer a doutrina. E ele tem que ter competência para fazer aquele trabalho, porque às vezes a pessoa até conhece, mas não tem competência. Então, ele tem que ter competência para fazer. E colocar pessoas desqualificadas para fazer palestra, eu acho que é ir contra a própria doutrina. É tentar destruir a doutrina. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando eu retornei à União Caridade, tinha uma pessoa fazendo palestra que, tadinha, ela não tinha conhecimento da doutrina nem competência. E, na época, eu conversei com o Ricardo também e perguntei a ele, pedi opinião. Então, nós resolvemos fazer um curso de palestrantes. Porque, fazendo um curso de palestrantes, quem sabe se ela não se encaixaria, né? E convidá-la... Mas aí ela ficou muito zangada e saiu da casa.
porque ela não tinha ainda feito aquele autodescobrimento que a gente tem que fazer, aquela autoavaliação, e não tinha se percebido ainda sem condições. Ela queria fazer palestra, ela se achava em plena condições para fazer, e não entendeu. Por quê? Porque ela não tinha sido qualificada. Se ela tivesse feito o EST, tivesse participado de todo, né, o trabalho do outro, ela não ia chegar a esse ponto, né? E ela saiu zangada comigo, hein? Porque eu não permiti mais que ela continuasse. Continuando, né? Eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa lá no Paraná, na Federativa do Paraná, e eles lá têm uma pesquisa em relação aos espíritas, ao comportamento dos espíritas, e disse lá que 20% dos espíritas não conhecem todas as obras básicas. Eu fiquei assustada, 20% dos espíritas não conhecem todas as obras básicas, as 5 obras, que são importantíssimas. Qualquer pessoa que adentre ao trabalho da casa espírita tem que ter conhecimento das 5 obras. Geralmente, diz lá que a maioria só lê o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Só. Não lê o resto, não conhece. Então, eu acho que isso é uma preocupação que nós temos que ter. Eu me lembro que tinha uma época que, pensando nisso, eu, quando fazia a programação, eu botava a cada mês um estudo de uma obra básica, de uma das obras, né? Todas as 5 obras, cada semana, né? Não, nem sei, já esqueci, acho que cada mês. Eu já estou confundindo tudo. Não ligue, não, porque depois dos 15 é assim mesmo. Então, e outra coisa que caiu na pesquisa, que o livro dos médiuns só é lido, na maioria, pelos médiuns. As outras pessoas acham que não precisa ler o livro dos médiuns. Não sou médium, para que eu vou ler? Né? Então, isso tudo nós temos... A importância do ESG é porque o ESG reúne todas as obras, não é isso? Todas as obras básicas. Então, quem faz o ESG praticamente conhece todas as obras. Daí a importância de todo trabalhador da casa espírita participar do EST. Humanizar. O que é humanizar? Humanizar é libertar-se do ego. Orgulho, vaidade e egoísmo. Por quê? Se nós não nos libertarmos do ego, vai ser impossível realizar esse item, que é humanizar. E ela diz o seguinte, o texto: desenvolver o sentimento de humanidade, colocando-se no lugar do outro. É tudo que Jesus, né, ensina para nós. Perceber a dor do outro e buscar estratégias de ajuda. Ajudar com prazer. Então, isso tudo que é colocado aqui nada mais é do que o homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, o homem de bem, né? Ali mostra para nós exatamente como deve se comportar, né, o espírita para se humanizar. E lá também, aquela lição que fala dos bons espíritas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, né? Então, que diz lá o seguinte, que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. O espiritismo que é, o cristianismo é de vivo. Então, ser espírita é ser cristão. E ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, tem a parábola do semeador, que vem mostrando diferentes comportamentos nossos diante da doutrina. Cada um se apresenta de um jeito, cada um recebe a doutrina de uma maneira. Então, tem aqueles que se comparam às sementes caídas no meio do caminho, né? Que é uma... E que essas sementes, as pessoas se comportam o quê? Não dão a mínima importância, porque as sementes que caíram no meio do caminho, né? Diz lá, né, a parábola que os pássaros comeram, né? O vento tirou. Mas são aquelas pessoas que não dão a mínima importância.
estudo espírita, isso não me importa, não me interessa. Isso. O segundo são aquelas sementes que caíram no espinheiro. São aqueles que apreciam por pouco tempo a doutrina, se empolgam, ai, que maravilha, mas logo, logo esfriam, né? Logo, logo, perdem o interesse. E aquelas sementes que caíram num lugar pedregoso, eles recebem os ensinamentos, mas os interesses pelas coisas do mundo absorvem, fala mais alto. Então, ele não consegue ter uma dedicação 100%, porque ele fica dividido entre as coisas do mundo. E vamos ver agora como aplicar essa trilogia nas questões mediúnicas, né? Que é isso que mais nos interessa. Então, diz a lição que há uma diferença entre a prática mediúnica espírita e a não espírita. Há uma diferença entre a prática mediúnica espírita e a não espírita, né? Há uma diferença muito grande. Qualquer um pode praticar a mediunidade, mas o espírita não pode, né? Usar a mediunidade de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque a mediunidade está presente em todos os lugares, em todos, né? Mas o espírita não. O espírita tem que saber, né, como se conduzir nessa prática. Então, o espiritizar na prática mediúnica é para espíritas convictos. Meu Deus, será que nós somos espíritas convictos? Oh. Integrados na casa espírita. Então, tem que ser convicto, tem que ter convicção, né? E tem que estar integrado dentro da casa espírita. Não pode ser aquele espírita que está lá uma vez ou outra. Não, ele tem que estar integrado. E diz mais, não é para curiosos, despreocupados com a transformação moral. Então, aí ele fala ainda que existem amadores de comunicação interessados em fenômenos. Olha só, achei isso interessante. Amadores de comunicação interessados em fenômenos. Adoro os fenômenos, né? Prioriza isso. Prática mediúnica espírita é para verdadeiros espíritas. Aí a gente fica se questionando. Quem são esses verdadeiros espíritas? Será que nós nos encaixamos neles? Eu acho que tudo isso é para a nossa reflexão, né? Vamos, então, para poder entendermos melhor, está aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 3, que fala dos métodos, nos mostrando vários tipos de espíritas. Tem os espíritas experimentadores, imperfeitos, exaltados, e tem os espíritas cristãos. Vamos ver onde nós nos enquadramos aqui, né? Olha só, espíritas experimentadores. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Eles estão presos só às comunicações. Adoram, né? Esse porém, né? E os espíritas imperfeitos? Em nada alteram seus hábitos e não se privam de um só gozo que fosse. Então, ele é espírita, tá? Adora a moral, adora a filosofia espírita. Mas eles não se prisam de um só dos seus gozos que fosse. O avarento continua avarento. O orgulhoso continua cheio de orgulho. O invejoso e o ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, mas não para eles, né? Então, é aquela coisa, realmente, muitas das vezes, nós reconhecemos na filosofia espírita ensinamentos maravilhosos, que até nos emociona, mas na prática não conseguimos. Esses são os imperfeitos. E os exaltados? Em espiritismo, infunde confiança demasiada cega e frequentemente pueril. Então, ele tem o quê?
uma confiança demasiada, mas cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo espiritual. E leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstram. Quer dizer, eles não percebem os absurdos dos que estão acontecendo nas comunicações mediúnicas. Eles estão ali alheio. Aceita tudo, tudo que chega, aceita, incorpora. E não param para analisar, refletir e meditar nessas comunicações. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa espírita, não é? Kardec disse, é melhor recusar 99 verdades a aceitar uma mentira. Então, em termos de mediunidade, nós não podemos aceitar tudo sem uma análise, sem uma reflexão. São iludidos assim por espíritos mistificadores. Aí os mistificadores aproveitam, eles sabem que ali não existe uma análise, não existe nada, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 casos aqui para exemplificar. Tá? Não tem um ditado que diz assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu acho que se enquadra bem para o meu jeito de trabalhar. Eu gosto de falar, estudar, mas eu gosto de mostrar alguma coisa que eu já observei que tem a ver com aquilo. Eu me lembro que estávamos numa reunião com o seu Onofre, Eula devia estar, porque ainda era lá no salão da frente, não tinha o salão de trás. Eula deve testemunhar tudo que eu estou falando, porque Eula foi uma das mais antigas que esteve comigo lá no trabalho. Vê se você lembra disso, Eula. Aí um médium recebeu o pai do seu Onofre desencarnado, dizendo que era o pai do seu Onofre. Seu Onofre, muito esperto, começou a indagar, fazer perguntas. E ele realmente não acertou nenhuma. E seu Onofre confirmou que aquilo ali era uma mistificação, era um espírito mistificador querendo passar-se pelo pai de seu Onofre. Então, o dirigente ele tem que ser esperto. Ele tem que estar atento, ele não pode aceitar tudo que chega, não. Ele tem que estar com dúvida, questiona, pergunta, vai mais a fundo. E seu Onofre fazia isso. Outra coisa que aconteceu foi um amigo nosso, de uma outra casa espírita, que também não precisa dizer o nome, me procurou dizendo, depois do desencarne, que seu Onofre deu uma comunicação lá. E me disse a comunicação que seu Onofre foi dar nessa outra casa. E não tinha nada a ver com o seu Onofre. E eu tive que ser franca para ele. Era muito meu amigo. Meu amigo, não é. Isso é mistificação, não é. Aí disse tudo porque não era. Ele ficou zangado comigo e veio aqui no Não em Caridade e entregou, acho que para o Ricardo, essa comunicação. Não foi Ricardo? Entregou para o Ricardo. Ele não aceitou. Não tinha nada a ver, não é, Ricardo? Não tinha. Não podia ser. Não tinha como ser do seu Onofre aquela comunicação. Porque, pelo que falava na comunicação, falava de um fato como se seu Onofre não tivesse tomado conhecimento daquele fato enquanto vivo. E nem realmente aquilo que aconteceu, seu Onofre estava vivo e presente e testemunhou. Se fosse depois dele, então, é óbvio que não era. Por que seu Onofre ia lá em outro centro e não no nosso mesmo, onde ele trabalhou? Ele ia preferir vir no União e Caridade, não é verdade? Então, gente, é esse tipo de mistificação que nós temos que ficar atento, observando muito. Não é que o médium, isso não vai deixar o médium contrariado, não. Porque o médium consciente, ele sabe que ele pode ser vítima de uma mistificação, ele sabe. Então, nessa hora, o dirigente tem que estar atento, tem que ter sabedoria para dirigir aquela reunião. Não é aceitar qualquer comunicação e ficar, né, divulgando como se aquilo fosse o máximo, coisa e tal. Não, não pode ser assim. E, além do mais, essas comunicações são sigilosas, não é para ser divulgada, não. Divaldo psicografou durante muitos e muitos anos. Ele tinha um baú cheio de mensagens recebidas mediunicamente. Aí, um dia, Joana chega para ele e diz assim, queima isso tudo. Ele, como que eu vou queimar isso? Queima. Isso aí era apenas um treino. Pode queimar. Não tem importância nenhuma. Então, gente, na verdade, nós estamos treinando, né? Estamos sempre treinando. Então, vamos ter pé no chão. Mediunidade tem que ser com pé no chão.
pessoas que realmente são muito entusiasmadas com essa coisa da mediunidade, é um perigo na mediunidade, é o que falou, atrapalha mais do que ajuda, porque é capaz de aceitar qualquer coisa como sendo verdade, não é? Os médios estão ali trabalhando, sim, se esforçando, conscientes, mas pode chegar comunicações indevidas, sim, como não? Não é? Pode, como aconteceu naquela outra casa. Então, vamos continuar. Agora, vamos para qualificar na prática mediúnica. O que é qualificar? Deixa eu ver a hora, está com tempo ainda. As comunicações do além-túmulo cercam-se de maiores dificuldades do que se crê, diz o texto. Não estão isentas de inconvenientes e perigos para aqueles que não estão preparados, que não têm a necessária experiência. Então, no que diz a qualificação, é importantíssima, é muito importante que o médium, antes de iniciar o trabalho mediúnico, ele esteja qualificado para participar. O fato de não estar qualificado é que nos leva a uma série de situações absurdas que acontecem, às vezes, dentro do trabalho mediúnico. E ninguém que não seja os médios não pode estar ali na assistência participando, não. A não ser que seja uma pessoa que já fez, né, todo o trabalho de educação mediúnica e agora ele vai começar a participar na reunião de desobsessão, um pouquinho fora, né, para ir se harmonizando com o trabalho, para daqui a pouco ele poder também. Um outro fato que aconteceu na casa, que eu acho que foi com a Eula. Botaram uma senhora atrás da Eula, fizeram pessoas que não era a Eula, pessoas atrás da reunião, sentadas. Tinha uma senhora atrás da Eula. De repente, a gente só viu Eula dar um grito. A mulher deu um soco nas costas da Eula, em plena reunião mediúnica, não foi eu? Deu. Foi um horrível. Imagine só, todo mundo ali concentrado, Eula concentrada lá, no trabalho, e a mulher deu um soco. Quem era aquela mulher que foi colocada ali na assistência? Não podia estar, não podia. Ela não tinha nenhum preparo para estar ali. Por isso que eu digo, reunião mediúnica não pode ter assistência, não. A única assistência que pode ter é daquelas pessoas que já fizeram toda a educação mediúnica e agora vão participar lá para o quê? Aprimorar-se, adaptar-se ao trabalho de desobsessão. Não é para ficar com pessoas ali assistindo. Esse trabalho não tem assistência, não é para ninguém assistir, não. E isso realmente foi um transtorno. Isso foi uma das coisas, mas teve outras mais, gente. Essa aí foi que chamou mais atenção. Então, vamos agora para humanizar. Humanizar na prática mediúnica. Além da base intelectual e conhecimentos doutrinários, tem que haver uma preparação emocional e transformação moral para que possa participar da reunião mediúnica. Então, aquela pessoa que chegou com dificuldades emocionais, que às vezes chega, ela primeiro tem que fazer o quê? Faz o EGD, participa das reuniões, toma um passe, prepara-se devidamente para depois, quando ela estiver em condições, sim. Não é, a pessoa está desarmonizada, mas é médium, vamos... Não pode dizer isso. A humanização é a conversão ao bem, a prática do amor e da caridade. Isso é muito importante. O médium, né? Ele sabe disso, né? Quantas vezes... E outra coisa, o médium não tem que ser só ali na reunião mediúnica, não. Ele tem que ser médium onde ele estiver, em qualquer lugar. Por isso que a humanização é a conversão ao bem, a prática do amor e a prática da caridade. Enquanto a questão da prática mediúnica não for equacionada e conscientizada, libertando-se de atavismos e crendices, são aquelas práticas antigas que a gente aproveita para utilizar agora. Não, esses atavismos, por quê? O que acontece? Tudo evolui, tudo progride.
A forma como se desenvolvia a prática mediúnica no passado não é a mesma de hoje em dia. E os médios e os dirigentes têm que se atualizar. Nós não podemos, ao iniciar um trabalho desse, copiarmos aquilo que foi feito no passado, porque aquilo já ultrapassou, aquilo já não é mais. Por isso que o trabalho mediúnico tem que seguir rigorosamente as orientações da Federação Espírita Brasileira, e tem documentos para isso. Tem que ser lido, estudado, não é só ler, não, ler, estudar e aplicar ele na prática mediúnica. Não pode começar a copiar o que foi feito no passado e modismos, inventar, não. Tudo tem que estar ali, assim que tem que acontecer. Libertando-se do atavismo e de crendices, o movimento espírita estará freado em sua marcha, permanecendo vulnerável, porque se não for assim, ele vai permanecer o quê? Vulnerável às críticas e retardando a obra da implantação do espiritismo na Terra. Então, vocês vejam a importância do trabalho mediúnico, porque se ele não for feito devidamente, o que ele vai fazer? Retardar a obra da implantação do espiritismo na Terra. Então, ele tem uma importância muito grande. A trilogia só se torna completa com a humanização. Se não houver a humanização, o trabalho não está perfeito. Espiritizar, né? Humanizar-se e preparar-se, né? O outro que nós trabalhamos, que foi, né, o preparo devido. Qualificação. Né? Isso. Então, diz o seguinte... Então, já está terminando o meu estudo, nós vamos fazer uma comparação que é feita, né, na lição, nessa lição é feita uma comparação dessa trilogia com o lema de Kardec, que tem tudo a ver. O lema de Kardec era o centro espírita tem que ter trabalho, solidariedade e tolerância. Essa é a trilogia de Kardec, o lema de Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então, lugar de trabalho para todos. Não é? Todos que chegarem querendo trabalhar, em condições de trabalhar, eles devem ser preparados para o trabalho. Nós não podemos dispensar trabalhadores na casa espírita, porque já são tão poucos, e a gente começa a dispensar por conta de orgulho, de vaidade, de uma série de coisas, aí nós estamos indo o quê? Contra a doutrina, prejudicando a própria doutrina. Solidariedade entre todos, tem que haver uma solidariedade, mesmo que às vezes não haja muita afetividade, mas tem que haver essa solidariedade. Tolerância para com todos. Temos que tolerar todos, porque cada qual com a sua individualidade, cada qual de um jeito, né? Nós não somos espíritos perfeitos. Todos nós trazemos muitas situações desagradáveis ainda, mas tem que haver essa tolerância com todos. Não podemos dispensar um trabalhador qualificado. Não podemos dispensar. Nós estamos trabalhando contra a doutrina. Não é? Quando aquela pessoa que nos é desagradável, às vezes, ou nós não simpatizamos, nós afastamos ela do trabalho e colocamos, às vezes, uma pessoa que não tem competência devida para o trabalho. Não é isso que acontece? Esse tipo de divergência, eu já presenciei isso. Divergência entre trabalhadores, tira-se o trabalhador competente, que desempenhava aquela tarefa, né, com responsabilidade, e bota uma pessoa incompetente para o trabalho. Quer dizer, arrasou com o trabalho, destruiu o trabalho que estava sendo realizado. Não pode, gente, nós temos que ter esse cuidado. Claro que existem pessoas com as quais a gente não se simpatiza muito. Geralmente, nós não nos simpatizamos com aqueles que não fazem aquilo que a gente gosta, que a gente quer que faça. Não é? Aí vem a antipatia. Isso acontece, né? Então, com isso, o que acontece? Acontece que o trabalho perde, a casa perde, a doutrina espírita perde. O prejuízo é para todos. Nós temos que pensar o seguinte: nós estamos dentro da casa espírita para trabalhar
para o Espiritismo, trabalhar para Kardec e para Jesus. Então, acima de tudo, nós temos que verificar isso. Quem é a melhor pessoa para ocupar tal cargo? Qual é a melhor pessoa para ocupar outro cargo? Porque quando nós colocamos uma pessoa que não tem competência para um cargo, nós acabamos com aquele trabalho. Gente, então, era só isso que eu tinha para dizer. Passei um pouquinho do tempo, desculpe, tá? Obrigada.